Olá, meus amigos do programa Seu Sorriso. Estou aqui com vocês mais uma semana. Sou o Dr. Gleidson Arouca. Essa aqui é a 6ª temporada do programa Seu Sorriso. Você que acompanha, que gosta, que participa ou que quer participar, entre em contato pelo e-mail programaseusorriso@hotmail.com ou pelo telefone 2522-5703. A gente vem falando aí ao longo dessas 6 temporadas sobre a evolução da profissão, né, sobre tipos de tratamento, situações que muitas das vezes para vocês a solução é um pouco complicada e nós mostramos aqui que nem tanto, que basta que você esteja em contato com o seu dentista frequentemente. Então o programa vem passar informações. Quanto mais informações vocês forem absorvendo, melhor, mais entendimento vocês têm sobre o assunto, mais fácil fica o diálogo, mais fácil fica de resolver os problemas que vocês têm. Cuidar da saúde dos dentes é cuidar da saúde de um modo geral. A gente fala muito de beleza aqui, fala muito de estética. É uma área que eu gosto muito, que eu trabalho, mas nós temos toda, por trás dessa beleza do sorriso, nós temos toda uma função mastigatória, uma parte de saúde, uma parte que é muito mais importante. Então, quando pensa em saúde dos dentes, a gente está falando de saúde, porque não dá para separar boca do corpo. Tá? Pensem nisso, vamos cuidar bem desses dentes, dessas gengivas, ter, além de bons e bonitos sorrisos principalmente saudáveis. No programa de hoje, eu trouxe alguns assuntos mais voltados para a parte cirúrgica, Então nada com muita beleza, com muita resina, muita porcelana, mas são assuntos muito interessantes. Primeiro dele nós vamos falar sobre uma lesão que é muito frequente e que leva muitas pessoas ao consultório odontológico porque gera muita dor, e a solução ela é relativamente simples. É um problema chamado pericoronarite. Tá? Vocês vão conhecer isso já no segundo bloco e eu tenho certeza que muitas das pessoas que vão assistir isso aí já passaram por esse problema. Logo em seguida, a gente dá continuidade falando sobre a parte cirúrgica. Vamos falar sobre cuidados pós-extração. Então, quando a pessoa tira um dente, faz uma extração, faz uma cirurgia, muitas pessoas ainda pensam de que é um procedimento em que não se deve dar muita importância, não toma os devidos cuidados, e é aí que a coisa às vezes complica. Essas cirurgias que nós fazemos dentro do consultório, em nível de ambulatório, ela é uma cirurgia bem controlada, frequente, que não gera muito risco, mas que você deve ter o maior cuidado com o pós-operatório, sempre seguir todas as recomendações do seu dentista, e eu vou falar para vocês um pouco sobre quais seriam essas recomendações. Tá? E como nós falamos de extração, a gente segue nesse caminho para dar para você alguns exemplos de quando um dente ele deve ser extraído, quando que está indicado uma extração de dente. Passamos já do momento da odontologia mutiladora. Isso eu já falei várias vezes no programa para vocês. Vivemos um momento mutilador em que as extrações eram o carro-chefe da profissão, tirava-se muitos dentes, lógico que até pelo estado evolutivo da profissão, pela parte social, econômica. Então, muitos dos tratamentos eram feitos extraindo-se os dentes. Evoluiu, passamos por um momento restaurador, em que tinha-se a preocupação em manter os dentes, mas simplesmente em tapar aqueles buracos sem entender muito bem, sem se preocupar muito bem com o que causava essas lesões. E hoje vivemos esse momento preventivo, da prevenção, em que entendemos bem mais, entendemos com muito mais clareza todo o processo biológico que leva ao aparecimento dessas lesões. Com isso nós conseguimos evitar esses problemas, só que ainda aparece na clínica diária um ou outro caso para extração. E o que eu quero mostrar para vocês, dando esses exemplos de quando deve ser extraído um dente, quando você deve tirar um dente, é que um dente não pode ser descartado de qualquer maneira. Vez ou outra a gente ainda encontra uma pessoa que quer tirar um dente, que o dente está bom, praticamente bom, ou que necessite de um reparo pequeno, e isso traz um prejuízo muito grande. Tá? Então tem muita informação no programa de hoje, tenho certeza que serão muito válidas para vocês. Não saiam daí que o segundo bloco do programa chega rapidinho. Emocione e surpreenda quem você ama com lindas telemensagens e as mais belas cestas. Mensagens de aniversário, amizade, evangélicas, infantis, românticas e mensagens para datas especiais. Uma mensagem é um presente que dura para sempre. Disque Mensagens 2523 6243 2523 2236. Disque Mensagens.
fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes. Conheça o que há de mais moderno e sofisticado em exames para diagnóstico em odontologia. A Sim Radiologia faz seus exames radiológicos totalmente digitalizados, garantindo mais segurança e rapidez nos resultados. Documentação ortodôntica e radiografia panorâmica. Além disso, é a única da região com tomografia odontológica computadorizada. Para facilitar, enviamos as suas radiografias direto para o e-mail do seu dentista. Exames sem laudo entregues na hora. Sim Radiologia, em Nova Friburgo e Cordeiro. De volta, esse é o segundo bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Programa Seu Sorriso que tem um programa inédito por semana, né? Então ele passa na segunda-feira, 8h30 da noite, mas durante a semana tem as reprises. E aí você vai acompanhando aqui, um dia de manhã, um dia à tarde, outro dia à noite. O importante é que, semanalmente, você preste atenção nos assuntos que vêm aparecendo aqui, aprenda bastante sobre como cuidar da saúde dos seus dentes, sobre como ter um dente bonito, um dente saudável, um sorriso brilhante. Então o importante é que a cada semana você encontre um tempinho, né, escolha um horário e acompanhe o programa Seu Sorriso. Já são 6 temporadas falando sobre esse tipo de trabalho, ensinando a vocês a trabalhar principalmente com a parte preventiva, né, a ter mais atenção com a parte da escovação, dos fios, mas a gente não pode abrir mão de outras áreas da odontologia também. Então, o que eu trouxe para vocês hoje? Uma situação chamada pericoronarite. Vocês vão acompanhando por aí, tem bastante fotos, né? Tem videozinhos para vocês irem acompanhando. A pericoronarite é uma situação, né? É um problema em que leva muitas pessoas ao consultório do dentista e leva em caráter de urgência, né? De emergência, na correria, porque gera muita dor, a pessoa fica com muita dor e muitas das vezes isso chega a atrapalhar bastante, né? O dia a dia, o trabalho, seus afazeres diários. Então a pessoa acaba chegando no momento de emergência, correndo. O que é exatamente a pericoronarite? Vocês vão acompanhando na foto, vocês vão reparar que ela é uma inflamação que aparece, né, em tecidos que ficam ao redor de um dente que não nasceu completamente. Reparem que todas as fotos em que forem passando, né, geralmente o dente é o siso, porque ele é o último a aparecer, né? Então lá atrás ainda tinha bastante gengiva, ele começa a nascer e nessas situações ele não nasce completamente, né? Fica esse pedaço de gengiva cobrindo parcialmente o dente. É muito frequente, né? Muito mais frequente, vamos dizer assim, que esse problema aconteça nos sisos inferiores ou nos dentes inferiores, na arcada inferior, né? A região retromolar inferior, onde aparece o último dente, é onde nós temos quase que a totalidade dessas lesões. Lógico que elas podem acontecer em qualquer situação, em qualquer dente que esteja parcialmente erupcionado, mas quase todas as situações é com o siso inferior. Então lá no fundo da boca, lá atrás, você vê aquele capuz, a gente costuma dizer que é um capuz de gengiva, porque ele tapa um pedacinho, né? O dente fica aparecendo só como se fosse um pedacinho de um rosto ali, e por uma situação, aquela gengiva inflama, né? Inflama bastante, incha. Ela é causada principalmente por acúmulo de bactérias, acúmulo, né, o resto de alimento, que eles penetram naquele espaço entre o dente e a gengiva. Então ali por baixo é uma região em que é muito difícil para vocês limparem. O dente não nasceu completamente, né? Você tem um pedaço de gengiva e entre essa gengiva e o dente a escova não vai, mesmo usando algum antisséptico, não é muito eficaz, você não consegue passar um fio dental ali, então acumula esses restos de alimento, acumula bactéria e ela começa, né, a produzir ali os seus resíduos, a fermentar aquele material, acaba a gengiva reagindo com uma inflamação e aí a coisa complica, tá? Porque é uma situação em que dói muito, a gengiva cresce, ela ganha, né, volume. Quando a pessoa vai fechar a boca, aquilo ali dói porque o dente de cima geralmente bate embaixo. Essa situação da pericoronarite, ela é basicamente bacteriana, né? Então ela tem uma origem nessa placa bacteriana acumulada, mas ela pode acontecer também só pelo trauma do dente de cima com a gengiva embaixo. Então imagine a seguinte situação: o dente de baixo nasceu uma parte, o de cima nasceu completamente, né? E eles estão sempre procurando um ao outro, até que tenham um contato.
Só que quando ocorre esse contato, o de baixo ainda tem gengiva cobrindo. E aí o de cima vai apertando essa gengiva. Esse trauma também pode levar a pericoronarite, a esse inchaço, a essa dor, né? É um trauma causado pelo antagonista. Incha bastante. O que a pessoa sente nessa situação? Uma eu já falei, que é bastante dor, dói bastante. Dói tanto ao ponto da pessoa largar, né, os seus afazeres e ter que procurar uma emergência. Procurar o seu dentista, procurar alguém que possa resolver esse problema. Então, a dor é bem forte. Esse é o primeiro ponto. Outro, geralmente tem um gosto ruim associado, né? Porque você tem ali uma matéria orgânica sendo fermentada, você tem bactérias, às vezes pode ter uma coleção purulenta, então a pessoa sente um gosto ruim vindo daquela região. Mais uma, tem muita dificuldade para fechar a boca. Então, não é raro com que a pessoa chegue ao consultório e os dentes não consigam mais tocar. Porque na hora que ela começa a fechar a boca, lá atrás, onde essa gengiva está inchada, o dente que está em cima toca naquela gengiva. E aí, automaticamente, ela vai abrir, porque ela não vai ficar apertando uma área que já está doendo bastante. Então, a dificuldade para fechar a boca, ela existe também em quase 100% dos casos. É dificuldade mesmo, dói bastante. Outra situação. Essa dor, ela muitas das vezes pode ser irradiada para o ouvido, pode ser irradiada para a garganta. Então, a região toda dói. A pessoa chega ao consultório um pouco confusa sobre de onde é, né, de onde está vindo essa dor, qual é a causa, se dói o ouvido, se dói a garganta, dói o dente. E aí quando a gente faz o exame clínico, né, começa a procurar a causa da dor da pessoa, você descobre aquela pericoronarite lá e muito possivelmente ela que está irradiando essa dor. Quando eu falo que dói bastante, para vocês verem a situação, começa a ter dor de ouvido, começa a ter dor de garganta, né? Então é um quadro de emergência que precisa de uma atuação rápida. Quem começa com esse quadro, né, tem que procurar o auxílio bem rápido, porque quanto antes começar o tratamento, mais cedo ele vai melhorar, tá? Uma outra coisa que pode acontecer, pode aparecer, essa não é sempre que aparece, é febre. Então, vez ou outra a pessoa chega com febre também relacionada a essa inflamação, a essa infecção, tá? Então a gente tem nesse quadro de pericoronarite essas características que eu falei para vocês. A região, né, quando você abre a boca e olha lá no fundo, ela está bem inchada, então aquela gengiva está grande e está bem vermelha, né? Então isso aí também é uma característica da inflamação, o edema, né, a região avermelhada, por isso que não se consegue fechar a boca. Bem vermelha, dá para ver claramente quando abre a boca que tem alguma coisa errada naquela região. Aí, o que a gente vai fazer para ajudar essa pessoa que está desesperada, que está com dor, que quer resolver, precisa resolver essa situação? Chegou no consultório, né, a primeira coisa que vai ser feita é uma limpeza entre o dente e essa gengiva, ali por baixo. Eu falei para vocês que a causa geralmente é essa associação de bactérias, restos alimentares que ficam entre o dente e a gengiva. Então o primeiro ponto é remover a causa. Então é feita uma limpeza, né, bem cuidadosa entre a gengiva e o dente ali por baixo, remover todo esse tecido, todas essas células, esses resíduos. E esse é o primeiro passo, né? A gente faz a medicação, tá? Então uma medicação geralmente anti-inflamatória para ajudar a reduzir esse quadro. A gente faz uma medicação para combater essa dor e faz também a prescrição, em grande parte das situações, de bochecho para ser feito em casa, porque o bochecho vai auxiliar nessa limpeza, né? Então passe um antisséptico que ele vai ajudar a limpar aquela área. E aí, resolveu o problema? Parcialmente, tá? O problema primeiro que ele não vai ser resolvido no mesmo dia. Aquilo ali vai melhorando aos poucos, o remédio vai dar conta da dor, mas você precisa de um tempinho para ficar bom. Aí passou essa crise aguda. Você passou pelo momento pior, parou de doer, mas aquele capuz, sim, aquele pedacinho de gengiva continua lá. Então é uma bomba relógio que pode voltar a estourar, tá? Aí você vai ter que tomar uma decisão. O que fazer depois disso? O que é feito depois em que a fase aguda, né, passou? Duas situações. Primeiro, se o siso estiver em boas condições, estiver numa posição favorável, né, em que o dentista analisar e sentir que ele tem uma vida ainda longa, o que pode ser feito é remover esse excesso de gengiva cirurgicamente.
Então uma cirurgia pequena, bem tranquila mesmo, em que a gente vai remover o excesso de gengiva e vai dar condição ao paciente de limpar aquilo ali melhor. Então, tirando aquela gengiva em cima do dente, a escovação vai ficar normal, não vai acumular esse monte de resíduo, tá? A outra situação, o outro caminho, aí um pouquinho mais radical, se o dentista avaliar que esse dente, né, possivelmente o siso, ele não tem muita expectativa, ele não está numa posição favorável, né, ele vai ser extraído. E aí no momento em que você remove aquele dente, a gengiva vai cicatrizar e essa pericoronarite vai deixar de existir também, tá? Falei bastante aqui porque é uma situação bem comum, é rotineira e a gente já conversou sobre esse assunto, mas já tem bastante tempo. Então, você que passou por isso, né, tenho certeza que muitas pessoas passaram, porque aparece bastante, sabe como dói. Você que nunca passou, né, procura o seu dentista, vê se a sua gengiva está numa situação favorável, né, se precisa de alguma intervenção, troca uma ideia com ele, busca as informações, mas se começou a inchar, começou a doer, você sabe que a solução está aí, a solução existe. Legal? Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre a pericoronarite e as suas causas e soluções. Se ficou alguma dúvida, entre em contato pelo e-mail ou pelo telefone. O programa Seu Sorriso dá uma parada rapidinha e eu já volto. Conheça o que há de mais moderno e sofisticado em exames para diagnóstico em odontologia. A Sim Radiologia faz seus exames radiológicos totalmente digitalizados, garantindo mais segurança e rapidez nos resultados, documentação ortodôntica e radiografia panorâmica. Além disso, é a única da região com tomografia odontológica computadorizada. Para facilitar, enviamos as suas radiografias direto para o e-mail do seu dentista. Exames sem laudo entregues na hora. Sim Radiologia, em Nova Friburgo e Cordeiro. Emocione e surpreenda quem você ama com lindas telemensagens e as mais belas cestas. Mensagens de aniversário, amizade, evangélicas, infantis, românticas e mensagens para datas especiais. Uma mensagem é um presente que dura para sempre. Disque Mensagens 2523 6243 2523 2236. Disque Mensagens, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes. De volta, programa Seu Sorriso. Lembra a todos, programa inédito, segunda-feira, 8h30 da noite, terceiro bloco dessa semana. Está falando aí de cirurgias, de dor. Vamos dar sequência no assunto, né? Uma história, né? Um caso, uma situação que aparece ainda bastante no consultório, apesar de não vivermos mais o momento da odontologia mutiladora, da odontologia cirúrgica, são as extrações de dente. Então se gera muita controvérsia, né? Quando vai tirar, quando não vai, quero tirar esse dente, o dentista não quer tirar porque ele acha que tem como ser, né, cuidado. Passou ali pela discussão, o dente foi extraído. E depois? Que cuidados devem ser tomados? Quais são os principais cuidados? Lógico, né, gente, que cada situação é uma situação e o seu dentista que vai te passar passo a passo o que você deve fazer depois de extrair um dente, depois de tirar um dente. E já te digo de antemão aqui, sigam todas as orientações, porque grande parte do sucesso de uma cirurgia dessa está nos cuidados pós-operatórios. Tá? Para quem negligencia esse tipo de situação, né, para quem não dá muita importância depois da cirurgia, é aí que às vezes as complicações aparecem. Muitas das vezes a cirurgia vai muito bem, né, o transcirúrgico é muito bom, o pré-cirúrgico foi bem planejado e o pós-cirúrgico, que depende do paciente, ele acaba não dando muita importância e é ali que aparecem os problemas. Então vamos ver quais são os principais cuidados. Primeiro, tirou um dente? Você tem que tomar muito cuidado com o esforço físico. Então não é indicado nenhum tipo de exercício físico, principalmente nos 3 primeiros dias. Repouso, não vai pegar peso, não vai em academia, não vai andar de bicicleta, né? Não vai ficar exposto ao sol, porque isso tudo vai aumentar a circulação e vai ter uma chance maior de dar uma hemorragia. Então nos 3 primeiros dias é repouso mesmo, repouso absoluto. Quando eu falo repouso absoluto não é ficar de cama, tá? Não precisa ficar de cama, você consegue trabalhar. Não pode é pegar peso, fazer muito exercício, fazer muita força, porque vai ter problema, principalmente com sangramento. Então essa é a primeira recomendação que é passada depois de uma extração de dente, tá? Cuidado com o exercício físico, não faça academia, os 3 dias são os principais, mas estica isso, né? Deixa para uma semana, espera tirar os pontos para poder reavaliar,
Lembre-se que é uma cirurgia, tá? Apesar de muitas situações tirar um dente acabar tendo ficado um pouco banalizado, né? As pessoas acham que é uma situação muito corriqueira, muito normal, sem grande importância, mas não é. Tem os seus riscos, então muito cuidado com o exercício físico. Outra situação é em relação à alimentação, e isso a pessoa, né, o próprio paciente tem muita dúvida e geralmente ele já pergunta: o que eu posso comer? Você vai evitar alimentos muito quentes, porque o calor pode fazer também com que aumente o sangramento, e vai evitar a alimentação muito dura, grandes pedaços, para que não entre nada naquela região que foi operada, naquele buraco que fica formado ali, porque quando um dente é extraído, a gente não consegue fechar completamente aquele alvéolo, né? Só dá um pontinho, mas pode entrar alimento. Então nada muito duro e nada muito quente. Por isso a recomendação da alimentação de líquida para pastosa e de morna para fria. E daí vem a conversa também do sorvete. Fala, sempre que tirava o dente, pedia para tomar um sorvete. Por quê? Primeiro que o sorvete é líquido, ele é gelado, né? E outro que ele é hipercalórico. Então você consegue se alimentar e viver um pouquinho de sorvete. Ele ajuda bastante pelas suas características. Não precisa viver só do sorvete, tá? É só um exemplo. Vai evitar alimentação quente e dura. Outro ponto: evitar, né, cigarro, evitar bebida alcoólica. Então não é uma coisa que vai fazer muito bem aquela cicatrização, principalmente o cigarro, né? Dá para ficar aí 3, 4 dias sem isso. Mais uma recomendação que a gente passa e que é muito importante é não fazer bochecho. Antigamente sempre tinha, né, um vizinho, uma tia, uma avó que chegava com uma receita milagrosa. Falava: bochecha com esse chá, usa essa planta, faz isso, faz aquilo. E não faça isso. Como eu falei, a gente dá o ponto só para segurar o coágulo, tá? Mas não deve ficar fazendo bochecho, principalmente também nos 3 primeiros dias, porque esse coágulo que está se formando, essa cicatrização ela vem de dentro para fora, ele pode acabar soltando. E aí nós vamos ter um grande problema, né? Aí a coisa vai complicar. Então nos primeiros 3 dias, nada de bochecho. Quando for escovar os dentes, com bastante cuidado, escova todos os dentes, não escova em cima dos pontos, mas limpa com bastante cuidado toda a área. Tem escovas dentais hoje chamadas de pós-cirúrgicas, que são bem macias, e quando for limpar a boca, lavar a boca pela parte de dente, encham, né, a boca com água, um pouquinho de água, e não faça bochecho, deixa cair essa água, tá? É assim que você vai fazer, então esquece o bochecho. Outro: o gelo ajuda bastante. Então o gelo ele é usado da seguinte maneira: nas primeiras 48 horas no máximo, tá? Não usem além disso. Então no primeiro dia, principalmente, uma toalha, né, com bastante gelo, passa um hidratante no rosto, na área que foi extraído, coloca, aplica 20 minutos, fica meia hora sem colocar o gelo, aplica mais 20, meia hora, porque o gelo vai segurar bastante, principalmente do inchaço, do edema. E o inchaço, ele está relacionado, né, parte a medicação que foi feita antes da cirurgia, mas principalmente ao transoperatório, ao momento da cirurgia, ao trauma que foi gerado. Quanto mais complicado foi essa cirurgia, quanto mais teve que mexer e trabalhar, mais chance tem de inchar. O gelo vai ajudar bastante nisso, mas não pode usar muitos dias, tá? No máximo 2 dias, bom é no primeiro dia. Então o gelo ajuda bastante. A medicação: seu dentista vai passar uma medicação e você deve seguir aquilo ali, tá? O remédio não foi passado para vocês de maneira aleatória, ele tem uma finalidade, ele tem uma função. Então mesmo que não esteja doendo, siga a orientação do seu dentista. Ah, se ele passou 2, 3 remédios e disse que você tem que tomar aquilo ali por tantos dias, siga aquilo ali. Não remova nenhuma medicação sem antes falar com o seu dentista. Tá? Se você está se sentindo bem e tudo, não está tendo grandes problemas, entre em contato com ele, né? Passa isso para ele, que se ele achar que precisa ou que pode, ele mexe na sua medicação. Mas o recomendado é seguir a medicação da maneira que foi passada. Para isso que vocês levam uma receita. A receita não é só para comprar o remédio, tá? É um guia para vocês usarem aquilo ali em casa e é muito importante. E para fechar, né, o pós-cirúrgico, é comparecer à consulta para remover os pontos. Isso é uma outra coisa que às vezes a pessoa pensa que não é importante, né? Fala: pô, já fiz a cirurgia, estou bem, não está doendo, já parei de tomar remédio, o ponto já está saindo, eu vou tirar isso em casa. Não é a melhor das ideias. Por quê? Mesmo que esteja tudo bem, né, que foi perfeito, que você não sentiu nada, que você trabalhou, que você está tendo uma vida normal de novo, é importante que o dentista acompanhe aquele pós-cirúrgico. Então a consulta para remoção de pontos não é simplesmente para tirar aquele pedacinho de linha, mas para o dentista olhar e avaliar para ver se essa cicatrização está andando da maneira que deve ser, tá? Então essa também é uma questão muito importante. Você não deve
pular essa etapa, compareça na consulta para remover o ponto, tá bom? Essas são as principais recomendações. Seu dentista vai fazer aquelas que são mais importantes para você, mas isso aí é meio que um roteiro, todo mundo deve seguir, que dessa maneira vai dar tudo certo, legal? Não saia daí que o último bloco chega daqui a pouquinho. Emocione e surpreenda quem você ama com lindas telemensagens e as mais belas cestas. Mensagens de aniversário, amizade, evangélicas, infantis, românticas e mensagens para datas especiais. Uma mensagem é um presente que dura para sempre. Disque Mensagens 2523 6243 2523 2236. Disque Mensagens, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes. Conheça o que há de mais moderno e sofisticado em exames para diagnóstico em odontologia. A Sim Radiologia faz seus exames radiológicos totalmente digitalizados, garantindo mais segurança e rapidez nos resultados, documentação ortodôntica e radiografia panorâmica. Além disso, é a única da região com tomografia odontológica computadorizada. Para facilitar, enviamos as suas radiografias direto para o e-mail do seu dentista. Exames sem laudo, entregues na hora. Sim Radiologia, em Nova Friburgo e Cordeiro. Último bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Para fechar, vou só dar uma passada rapidinha do porquê hoje em dia os dentes ainda são extraídos, né? Se eu falo muito em prevenção, por que ainda se retira muitos dentes? Algumas situações levam a isso. Primeiro, quando você tem o trauma, a fratura de uma raiz. Então, muitas das vezes, uma raiz ela é fraturada de maneira irreversível, né? Não tem como ser aproveitada. A coroa do dente pode até ter boas condições, mas a raiz, que é aquilo que está lá dentro do osso, quebrou. Por alguma situação, que eu não tenho como explicar aqui agora, né? Ela quebrou, não tem como ser aproveitada, então você vai tirar esse dente. Outra situação, quando você tem lesão por cárie exagerada, né? Ela tomou conta da estrutura do dente e o que vai sobrar de dente ou de raiz não é suficiente para segurar uma prótese. Isso aí também é a principal indicação, né? Um dente muito quebrado por lesão de cárie, em que você acaba tendo que tirar um dente. Esse dente não tem salvação mais, ele infelizmente está perdido, então não há nada que possa ser feito. Mais uma situação, quando você tem uma indicação protética. Então, muitas das vezes, um dente ele pode ter movimentado, migrado, extruído, né? Alguma situação aconteceu em que para refazer uma área com prótese, você precisa extrair aquele dente, mesmo que ele não tenha problema nenhum. Às vezes ele está inteiro, né, inteirinho, mas proteticamente ele está atrapalhando todo um conjunto, ele vai ser sacrificado em nome do grupo. As doenças periodontais fazem também com que esses dentes sejam muito extraídos. Quer dizer, o dente pode estar inteiro, nunca ter tido uma lesão por cárie, mas a doença periodontal destruiu o osso que segura esse dente, os ligamentos, toda aquela estrutura ao redor do dente. O dente tem mobilidade, precisa ser extraído. E uma outra situação, né, que ainda gera muita discussão, é a indicação ortodôntica. Alguns ortodontistas indicam as extrações de alguns dentes. Então o dente está bom, está inteiro, está lá na arcada, mas ele precisa ser removido para que o aparelho faça o alinhamento. Então a indicação ortodôntica ela pode também fazer com que algum dente seja extraído. Essas são as principais causas para as pessoas perderem dentes hoje em dia, tá? Falo mais uma vez, o importante é você acompanhar com o seu dentista como está a sua saúde bucal e não deixar, né, com que o seu dente chegue a essa situação de perder por uma lesão, principalmente por cárie ou por doença periodontal, que pode ser muito bem evitado. Legal? Programa Seu Sorriso dessa semana fica por aqui e eu espero todos vocês na próxima segunda-feira. Até lá!